sou um caso à parte. Felizmente, porque isso dá destaque, né? Eu sou os únicos. Bom, sinta-se bem-vindos aqui à Casa de Deus. Vamos fazer uma oração, então. Nós vamos começar o nosso estudo. Pai amado, nós agradecemos porque o Senhor nos trouxe à sua casa, nos deu ainda essa liberdade e queremos usufruir dessa liberdade para poder aprender mais do Senhor. Pai amado, nós vemos que lá fora as coisas em todos os países estão criando-se leis para que essas leis lá no futuro, não muito distante, aquilo se torne um empecilho para pregar o seu evangelho. Enquanto isso não acontecer, nós estaremos aqui. Mas se chegar, estaremos aqui também. Peço, por favor, que o Senhor nos dê um bom dia, nos dê um bom estudo, ilumina nossas mentes para poder entender mais a sua palavra e que o Senhor me use apenas como uma voz. Seja o Senhor passando essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já. E esse aqui tá ligado? O microfone não deveria estar azul? Não? Tá. É? Tá. Tem que testar ele ali. Sábado passado, para quem está do outro lado, então, no sábado passado nós estivemos falando sobre nós, a nossa terra, um ponto pálido azul no vasto universo. Nós não representamos absolutamente nada para a quantidade de planetas, para a imensidão do universo que existe. E, no entanto, nesse ponto, aparentemente sem importância para a escala do universo, Deus apontou para nós e concentrou toda a divindade para os que estão morando nesse planeta. E nesse planeta, toda a história da humanidade ele está presente ali. Presente na mente de Deus desde os tempos de Adão até hoje. Para nós, conhecemos por história, conhecemos por causa dos registros das pessoas que viveram naquele passado. Então, todos esses históricos eles estão presentes nesse planeta. Então, hoje eu queria abordar algo interessante, algo específico. Porque, por exemplo, quando se fala da Semana da Criação, há muitos cristãos, a Bíblia fala de dias, mas há muitos cristãos que acreditam que poderia ter sido eras e não dias especificamente, para poder casar e ajustar as ideias bíblicas com a ciência, porque a ciência tem se tornado o ponto de referência para qualquer tipo de ideias. Então, se a ciência disse de que a Terra e a vida têm bilhões de anos, como conciliar? Então, para muitas pessoas, a ciência tem abalado muito a fé. Muitos cristãos até nos nossos meios, que acreditam que aqueles dias não é tão dias assim. Então, vou abordar um pouco desse assunto, mas eu vou tratar antes disso, eu vou tratar um contexto específico, que é sobre a criação, especificamente o poder de Deus. Então nós vamos começar com Hebreus, capítulo 11, o verso 3. Hebreus capítulo 11. O capítulo 11 fala sobre a fé. É o capítulo que fala sobre os personagens do passado em relação à fé. Como que a fé tem sido o ponto principal da jornada de um cristão, que deveria ser a nossa também. Mas no verso 3 tem uma passagem específica, que ela é muito emblemática. Olha só que aqui estou em Hebreus, capítulo 11. Só que em algumas traduções elas pecam em algumas palavras que não estão corretas. Diz assim: pela fé, entendemos que foi, na minha versão está escrito assim, pela fé, entendemos que foi
o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tá assim na versão de vocês? A mesma versão? Tá. Oi? Não visíveis. Né? Tá. Então, próximo slide, por favor. Aí eu escrevi ele, coloquei em preto, em escuridão. E aqui está a versão que está lá no hebraico. Então, no hebraico, eu peguei o hebraico, eu pedi para uma IA traduzir para mim. Aí eu peguei também o meu tradutor, tá aqui, o original. E aí eu fico comparando os dois, para ver qual que é o que ele disse. Não tem a palavra universo. O universo é nosso. E essa é a versão que está na Bíblia, no original. Está escrito assim, aqui. Pela fé entendemos terem sido preparados ou ajustados. As duas palavras combinam. Preparados ou ajustados as eras pela palavra de Deus, a fim de que, não a partir das coisas visíveis, o que é visto veio a existir. É assim que está escrito. É assim que Paulo escreveu, nessa linha, no original. Então, preparados e ajustados não tem a ver com criação. Ele criou, em Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Como que ficou, não sei, mas aí ele ajustou. Aqui ele não está falando de criação, porque já se sabe que Deus criou. Agora ele vai ajustar. Ajustar como? Da mesma maneira como quando uma criança, a mãe está grávida, aí eles vão preparar o quarto da criança. Ele vão ter ajustes. Então, o capricho que os pais têm para preparar aquele quarto, ele é o máximo e o melhor que eles podem dar de acordo com o contexto deles, de cada um deles. Quando o Liam, antes de nascer, aí a minha filha e o marido e o Rogério mostravam os preparativos daquele quarto. A cada vídeo era algo novo. E eles capricharam o máximo que puderam. O Liam pouco vai saber sobre isso, não vai ter lembrança sobre aquilo, mas aquilo é coisa de pais. É nesse sentido que está escrito ali. É nesse sentido. Pela fé entendemos terem sido preparados ou ajustados. O universo que Deus criou, aí ele preparou, ajustou. Ajustou como? Nós vamos ver isso. As eras têm a ver com o tempo. Aqui está dizendo o universo, não está escrito universo. Lá no passado, é assim. Olha aqui. Aqui nós temos um observador. Vou colocar um olho aqui. Um observador. Aí ele vai observar, sabe aonde? No passado. Este passado nós apelidamos como eras. Tempos. Então, Paulo está dizendo de que Deus, lá no passado, ele ajustou as coisas que estão lá. De modo que as coisas que nós vemos hoje estão assim porque eles vieram a existir não de coisas que já existiam, mas coisas do nada. É isso que está descrito aqui. Então, esse é o poder de Deus. Ele está dizendo, e como que eu provo isso? Está escrito que ele fez, mas como que eu provo isso? Não tem como provar. Não tem como provar. A própria Bíblia está dizendo que não tem como provar que foi Deus que fez, a não ser que nós acreditemos que ele diz, pela fé. Por isso que ele disse, tudo isso entendemos, a palavra, entendemos, a palavra ali está explícito, entendemos. Então quando chega alguém que disse, o universo tem bilhões de anos, tá bom, que tenha. Não entre em discussão. Não tem. Então a ciência começa a trabalhar, que o sábado que vem eu vou trabalhar esse aspecto, sobre o que nós vemos, o que a ciência enxerga, porque a ciência não está errada, a ciência está certa. Mas em que aspecto? Isso vai ser tratado o sábado que vem. Mas olha só, então como nós não tem por que entrar em conflito. E Paulo está dizendo que pela fé nós entendemos. Por que pela fé? Que fé é essa? Não é uma fé
de aceitar sem provas. É a mesma fé que seu filho tem quando você diz algo para ele e ele acredita piamente que é assim. Entende? Quando teu filho te escuta e ele acredita piamente, e não no que o Jonathan disse, não é o que eu digo, mas o que o pai disse, não, meu pai falou, e ele acredita e ele cresce com aquela crença ali, esse daí. Então, pela fé, de onde que vem a nossa fé de que entendemos que foi assim? Porque foi ele que disse. Aliás, ele que disse. Ele que disse. Por isso que eu acredito. E ele está certo? Será que ele está certo? Ele que diz, ele está certo? Entende? Vamos ver isso. Então ele tem que se garantir. Próximo slide, por favor. Olha que está aqui. Vamos dar uma olhada Deus e universo. Ok? Vamos dar uma olhada a Deus e universo. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Está um pouquinho atrás. Colossenses capítulo 1, os versos 16 e 17. (16 e 17). Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. As visíveis eu conheço. Onde que estão as invisíveis? Hoje sabemos o invisível. Por exemplo, modelo atômico, é invisível. Eletricidade, é invisível. Os raios do celular. Ondas eletromagnéticas, é invisível. Os raios do controle remoto. Ondas eletromagnéticas, isso, são invisíveis. Os micro-ondas, tudo é eletromagnético. Tudo isso é invisível, nós não vemos, mas eles estão lá. Então, todas as coisas visíveis e as invisíveis, tá? Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha o 17. Ele, antes de todas as coisas, nele todo subsiste. O que significa antes de todas as coisas? No princípio, diz assim, no princípio, Uma coisa meio difícil a gente criou. entender, né? Então, em algum momento vieram a existir. Só que ele é antes disso. Quem criou ele, né? Quem criou ele? Não está aqui. Na eternidade, acho que vai dar para entender, né? Se fosse assim, os anjos seriam como Deus. Nem eles entendem. Ainda bem. Na eternidade, acho que vai dar para entender isso. Há muitas coisas, mas não sei. Então aqui diz que ele é antes das coisas, e no princípio, tudo que criou, tudo que existe hoje, existe porque ele que fez. Ok? Vamos lá em Apocalipse 4:11. Apocalipse 4:11. Apocalipse capítulo 4, o verso 11. 4:11. Pronto, né? Apocalipse facinho. O 4 e o 11. 4:11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa de tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ele está repetindo que foi ele que fez. Só que aqui tem mais um detalhe. Por que ele fez? Porque ele quis. Sim, está escrito assim. Eles vieram a existir, tem um detalhe aqui, por causa da tua vontade. Então a pergunta vem, por que Deus fez? Você pode dar todos os argumentos possíveis. Todos. Se você quiser.
Mas o que a Bíblia diz, ele fez porque ele quis. Só isso. Sem mais delongas. Então veio existir lá no princípio porque ele quis. Então, tudo. Próximo. Não, tem mais um João 1:3. Isso daí é fácil, né? João. Agora, aqui tem um ponto específico, tá? Livro de João, o Evangelho de João. João aqui, ele dá um ponto específico. Isso daí tem que ficar bem claro para todo filho de Deus. Diz assim, no princípio era o verbo. O original não está a palavra verbo, está a palavra, tá? É a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. É o 3 só, né? Não, é o 3. Se nós continuássemos, nós vamos ver que está falando de Jesus. Então ele está dizendo que esse Deus, que é antes das coisas, ele está dizendo que é Jesus. Ele está afirmando aqui que é Jesus. E ele é a personificação de quê? De palavra. E é claro, né? Por quê? Porque o que disse em Gênesis? Haja luz. E houve luz. Seja luz. Então, ele falou e as coisas foram feitas. Vamos falar mais sobre esse ponto? Próximo slide, por favor. Isaías 40, mais uns pontos aqui. 46 é importante, 40:26. Dá uma olhada lá no livro de Isaías. E quero falar sobre este ponto específico, sobre o poder de Deus, para nós entrarmos a respeito da criação. Isaías 40:26. Isaías 40:26. Diz assim: levantai ao alto o olho e vede. Aquele observador que está ali. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ela chama pelo nome. Pode ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então ele está dizendo que o que Deus criou, ele sabe de cor. Quando você vai montar alguma coisa, quando você vai construir alguma coisa, você se aperfeiçoou naquilo que está fazendo, que você sabe os mínimos detalhes. E você sabe os nomes de cada uma dessas coisas. Porque você é perito nisso. Você é perito em máquinas. Você é perito em dentes. Eu sou perito em números. Todos somos peritos em alguma coisa. E como somos peritos, nós sabemos tudo e... Opa, está faltando. Quem vai construir algumas coisas não é como a gente. Vai remontar as coisas e sobram pecinhas. Mas quem conhece, ele sabe que peça. Imagina o como que é? Como que é? Oi? Relojoelho. O cara que construiu aquelas maquininhas lá nos fios, aquelas pecinhas, mínimos detalhes. Cada peça é importante. Cada peça ele sabe os nomes. Se não está funcionando, ele sabe por que não está funcionando. Esse é Deus. O universo que ele fez, ele conhece tudo. Tem o Ourives também. O Ourives também, sabe? Os detalhes, nomes técnicos, que você olha, maravilha quando ele fica fazendo as coisas. Vai lá você fazer. Não é perito? E aí ele fala os nomes. E o dentista, os nomes técnicos, está conversando no seu linguajar. Não sei como o dentista
Deus é a mesma coisa. Deus, ele é perito em criar coisas e ele sabe dos mínimos detalhes. E aqui ele está dizendo, e não falta nenhum. Vamos dar uma olhada em Romanos 4,17. Eu separei esses grupos, esses versos. O que Deus fez no universo? Aí o que Deus fez na Terra, por exemplo? O poder de Deus. Qual é o poder de Deus? Existem mais textos sobre isso, mas nós não temos todo esse tempo. Então, só para mostrar algumas, o quanto poder que ele tem. Ele conhece tudo isso. Imagina, nós ainda estamos descobrindo as coisas. Romanos, capítulo 4, verso 17. 4:17. Diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Está falando de Abraão, né? Perante aquele no qual criou, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O modelo atômico que ainda estamos estudando, ele... Olha a IA fazendo comentário. Está participando. O sabichão. Sabe tudo, né? Essa frase eu conheço. Então, esse é Deus. Então, tudo que existe, ele veio assistir porque ele mandou. Ele diz. Frase importante, olha essa frase. Salmos 33, 6 a 3. A 9. Salmo 33. Trinta e três, capítulo 33, verso 6. E aqui está o que nós falamos ali. Disse, os céus, por sua palavra, se fizeram. Esta palavra que está aqui é o verbo que está sendo usado em 1 de João, em João 1. Lá estava, era o verbo, era a palavra. Essa palavra está aqui, só que aqui está em hebraico. E lá estava em grego. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta um montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, e temam-no todos os que habitam no mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Então aqui não é só palavra, foi uma ordem. Então foi uma ordem, as coisas vieram. Então ele está dizendo que esse Deus, com todo esse poder, agora olhando para nós, diz assim, ó, tá vendo esse Deus com todo esse poder? Então é para temer esse Deus, porque ele tem todo o poder de trazer as coisas à existência com apenas a palavra dele. Ele também tem o poder de tirar a vida de alguém e deixar ele de existir. Hoje, os mortos que já morreram, na cabeça de Deus, tem textos aqui, vários textos que mostram isso, na cabeça de Deus, eles ainda estão vivos, no sentido de que está na memória de Deus. A pessoa morre, e o que acontece lá no céu com a pessoa que morreu? Foi registrada a Edneia? Não, ela está na memória de Deus. Está na memória de Deus. O seu fôlego de vida, ele estará quando ele voltará para Deus, só isso. E o seu corpo, aqui já era. Então, na mente, ainda está na mente de Deus. Quando ele deixará de existir, no lago de fogo, então aí Deus vai tirar da sua mente, vai esquecer. E nunca mais, como se nunca tivesse existido. Porque esse é o ledo engano das pessoas que escutam Satanás, ele criou um mistério. E existe até uma religião como se diz, a vida após a morte. O espiritismo. Foi a maior mentira. A maior mentira que existe até hoje. Foi a melhor coisa. Vamos lá. Próximo slide, por favor. Tem gente boa.
A questão, por isso que eu sempre falo, não são pessoas. Não é sobre pessoas. Tá? Não é sobre pessoas. É sobre doutrinas. E sobre aqueles que, sabendo, eles se esforçam para ainda induzir as pessoas ao erro. E a Bíblia tem ais para essas pessoas. Eu acredito que os mandamentos Que eles se tornam... que pegou esse engano da vida após a morte, do que acontece lá com Deus, a pessoa, ele nem põe Deus no meio, né? Assim, a volta para Deus, ou porque vai para o inferno, vai para... Hoje em dia o mundo está pregando demais o espiritismo, né? E também os 10 mandamentos do sábado, né? Sim. A lei, as leis. Tudo isso está até nos desenhos animados. Os atuais. Os atuais. Assombrando das pessoas. Os atuais. A Disney foi a que começou na doutrinação desde o início. Desde o início. Existem outros desenhos que são bem tranquilos. Não tem essas de espiritismo. Por exemplo, desenhos animados, animais falando com seres humanos, até filmes. Na Bíblia nós encontramos 2 casos, que sempre foram coisas ruins. Uma, que foi com a serpente, e a outra que foi com Balaão. Só que Deus não falou através de Balaão. Deus deu raciocínio cognitivo para essa mula, para esse animal, para fazer ele raciocinar, que é diferente da serpente. Agora, estamos fugindo do assunto. Estamos fugindo assim, porque esse é um assunto muito vasto, para momentos específicos. Vamos dar uma olhada lá nesse texto, Isaías 45, 18. Vamos dar uma olhada na terra agora. O que ele fez na terra? Isaías 45. E eu fico me coçando, querendo falar mais sobre esse assunto, mas não posso. É um assunto interessante. Sim. O engano do Satanás. Né? Sim. Porque afronta ele. Os enganos. Esse seria um bom tema para se tratar, os enganos de Satanás na vida moderna, hoje. 45, 18. Do verso 18. Isaías 45. Isso. O verso 18. Diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus o Deus que formou a terra. Não diz que criou a terra. Ele criou os céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra já está formada, já está criada. Agora ele forma. Em que momento que ele formou? Na semana da criação. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aqui está dizendo que ele criou para não ser um caos. Só que no início, a terra era caótica e sem forma e vazia está na tradução, mas a palavra correta é caótica e... fugiu essa palavra agora. Sem condição de vida. Inóspita. Tá? É inóspita. Essa é a tradução correta. Sem forma e vazia, ele veio lá desde a idade quando foram traduzidas. Quando começaram a traduzir, essa é a melhor palavra que eles encontraram. Mas a palavra correta, ela é caótica e inóspita. Que não tinha condições de vida. Ok? Vamos dar uma outra em Isaías ainda, está em 45. Vai lá no capítulo 48. O verso 13. O verso 13. Aqui diz assim: também a minha mão fundou a terra, e a minha destra destes os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Então ele está dizendo aqui, tem um ponto específico. Também a minha mão fundou a terra. Então, ele estabeleceu essa terra quando ele criou, depois que ele botou a mão nele, então ele estabeleceu regras para ela.
Regras específicas. Vamos dar uma olhada em Jeremias. Jeremias está no próximo capítulo. No próximo livro, aliás. Jeremias 10, 12. Jeremias 10, 12. Diz assim: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com sua inteligência estendeu os céus. Existem outros, em Provérbios tem um texto que fala assim, que a sabedoria estava na criação, brincando com Deus. Está assim escrito. Aí eu fico pensando, olha só, é legal, né? Porque quando a gente vê a natureza, a diversidade da natureza, nós vemos como que Deus teve... quando eu vejo os documentários, eu vejo como que Deus teve muita criatividade. Por exemplo, pega um objeto assim, aí ele, olha, legal, coloca algo assim, coloca 2 olhinhos. O que é isso? Uma raia. Coloca os animais que estão aqui, estica o pescoço. O que é isso? E então você vai encontrando seres. Se você pegar, olha, coloca um cérebro andante e coloca um monte de... O que é isso? Polvo. Então, existe muita diversidade na natureza, existe muita criatividade. Oi? Olha um pavão, por exemplo. Sim, sim. Então, imagina só. Então, quando Deus disse uma coisa, tá? Esse é outro assunto, outro tema muito complexo, que tem a ver com planejamento, que Deus planejou. Eu acredito, de acordo com Gênesis, que existe uma sala lá no céu, lá no palácio dele, existe uma sala de projetos. Quando você entra lá, sou eu acreditando, tá? Quando você entra lá, tem uma prateleira como estas, de projetos. Um deles é Projeto Terra. Em algum momento eles sentaram e planejaram. Imagina eles falando, e se fosse assim? Se fosse assim, faz isso aqui, que tal isso, que tal assim? Brincando. E quando estabeleceram, é assim que vai ser? Aí quando chegou no dia da criação, haja. E quando disse, e viu Deus que era bom, era exatamente o que eles tinham planejado, nem mais, nem menos. Nem quero falar dele. Jeremias. Vamos lá em Gênesis. Então, em Gênesis capítulo 1, 2 a 31, aí ele mostra como ele fez. Porque aqui está dizendo, pela fé, entendemos por quê. Porque foi Deus que diz, assim, ele que diz. Ele que diz, e como ele que diz, aqui pela fé, nós entendemos que ele que diz. Por isso que eu tenho fé. Então, eu sou aquela criança que acredita piamente no Pai. Agora, vai o relato de como ele fez. Está em Gênesis. Então, em Gênesis, ele te relata como ele fez. Porque aqui está tudo que nós vimos até agora, foi dizendo sobre ele, e ele dizendo, eu fiz. Sou eu que fiz. Então, eu aqui, muito tempo depois, não sobrou ninguém que possa testemunhar que é assim que aconteceu. Então, eu acredito pelo que ele diz. E aí, ele vai contar como ele fez. Senta, filho, vou te contar como é que eu fiz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E aí começou a contar tudo isso que está ali, está em Gênesis capítulo 1. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que eu adoro. Eu gosto de ciência, sou um homem de ciência. Gosto muito da ciência. Ela sabe muito bem quanto eu mergulho nisso. Ela sabe como que eu mergulho aquilo. E a minha maneira, eu foco, me concentro para saber como que ele fez, dentro do contexto que eu tenho. Então eu sei que ele que fez, e eu fico
maravilhado da maneira como ele fez. Por quê? Porque física é uma coisa, biologia é outro assunto, um universo gigantesco. Só para você ter uma ideia, a área da saúde, só nessa área da saúde, na parte bucal, existe um universo de coisas, de como as coisas acontecem. Uma vez eu conversei com um dentista também, eles falaram que eles têm uma aula de física, eles têm um curso de física, eles. Por quê? Porque o dente, ele tem que resistir. Tanto, se você pega um material, congela e esquenta, tudo ao mesmo tempo, eles podem quebrar. Alteração dimensional. Mas o dente, ele tem que resistir. Resiliência. O dente tem que resistir ao calor e ao frio. Porque quando você está comendo algo quente, aí você coloca algo gelado também. Algo gelado, depois coloca uma coisa quente. Então os dois, o dente tem que estar trabalhando com essas duas estruturas, com esses dois fenômenos perigosos para qualquer outro material. Pega algo quente, coloca no vidro, num copo de vidro, e coloca numa base gelada. Estoura. Ok? Próximo slide, por favor. Está aqui uma lista das coisas científicas que existem na Bíblia e que foram descobertos. Tá? Eu vou mandar ali, vamos colocar. Temos a área científica, o texto bíblico, descoberta moderna. Então, por exemplo, as áreas científicas, gravitação. Eu coloquei orbital ali, mas é gravitação. Onde que está? Está no livro de Jó 26, 7. Você pode conferir lá. Pode procurar no original também. Aí, a descoberta científica. Terra suspensa no vácuo. Aglomerados estelares. Eles estão ali, eles são falados especificamente, os nomes, naquela época de Jó, já estavam falando os nomes que hoje conhecemos nessas constelações, o nome que temos nessas estrelas. Pleiades gravitacionalmente ligados. Dispersão estelar. O que é isso? A luz é dispersando. Aí está em Jó 31 também, o óleo em dissolução. Ciclo hidrológico da água, que foi descoberta com esse ciclo que se estuda nas escolas. Está em Eclesiastes, está em Amós. Evaporação, precipitações com aumento. Evaporação, estudam isso lá no 7º ano, hoje. Só que o que eles estudam hoje foi uma descoberta fantástica de como funciona o ciclo da água. E já estava na Bíblia. O peso do ar, ele foi descoberto ou foi medido por Torricelli, lá na Idade Média ainda. Que o ar tem peso, tem massa. Trajetória da luz, ele está, óptica geométrica, ele está em Jó. Decomposição da luz, aliás, em Jó, no livro de Jó, Deus falando para Deus, você conhece por acaso como que a luz anda? Você sabe como que ela nasce? Faz essas perguntas, coisas que ninguém se perguntava isso naquela época. Foram perguntas feitas em épocas modernas. Espectro luminoso, decomposição da luz, está no livro de Jó, é Deus falando, não é Jó falando, é Deus falando. Por acaso você sabe quem sou eu? Por acaso sabe você o conhecimento que eu tenho? E aí ele vai falando, Deus vai falando uma lista de coisas que ninguém se fazia essas perguntas na época, se faziam só depois. Descoberta em 1867, que é as fontes hidrotérmicas, sistemas de pressão circular, os padrões dos ventos, está em Eclesiastes. Em 1929 ainda, Hubble descobre lá que o universo está em expansão, no entanto que a Bíblia já falava que a Terra se expande. Esfericidade e curvatura da Terra. Os terraplanistas dizem o contrário, mas a Bíblia mostra de que a Terra ela tem uma esfera. E ainda, mais do que isso, ele diz que a Terra está suspenso no nada, no universo, que nós vimos no sábado passado. Equilíbrio hidrostático, os limites oceânicos, está em Jó, em Jeremias, os movimentos, as leis dos planetas, está lá descobertas por Newton Kepler, Jeremias, em Salmos. Só que a Bíblia não é um livro científico, ele simplesmente te dá a história de Deus.
na ótica dos homens. Como que Deus trabalha com os seres humanos pecadores? E aí, quando Deus vai falar do universo, ele fala de fatos, como nós falamos de coisas corriqueiras nossas, da maneira natural. Para outros, talvez seja algo especial, novo. Mas para Deus, ele falando. Existem coisas mais que nós não sabemos. Somos restritos ainda. Próximo slide, por favor. E aqui está Semana da Criação. Eu quero especificar uma coisa aqui, tá? E eu vou me demorar mais um pouquinho. Existe uma palavra chamada Yom, que nós traduzimos como dia. É o mesmo equivalente. Yom pode significar o dia claro, o período onde tem luz. E não a noite, mas também pode significar dia de 24 horas. Sabe? Em que momento que aconteceu? De dia. De dia. Não foi à noite. Yom. Yom. Não, é a palavra. Tá? E foi quando você olha lá na Bíblia, próximo slide, por favor. Só aperta ali. Quando você procura na Bíblia, nós encontramos ou tarde de manhã, primeiro dia. Tá? Primeiro Yom. Yom Kippur, dia da expiação. Sabe? Yom. Essa palavra, Yom. Aí, ou tarde de manhã, ali, todos esses textos que estão aqui. Ou tarde de manhã, segundo dia. Então, tem contagens de dia. Yom. Ela pode significar também dia de 24 horas. Como o nosso dia significa dia de 24 horas. Foi o dia todo. De dia e de noite. Todo o período de 24 horas. Ou pode significar também um período resumido, por exemplo, aqui no verso 2:2 diz assim: no dia, e assim foram acabados os céus. Não, está no verso 4. Esta é a geração, aqui está escrito Gênesis, mas o original fala geração, dos céus e da terra, quando foram criados. Aqui está escrito, quando o Senhor Deus os criou. No original está escrito, no dia em que Deus os criou. Só que a criação não foi feita num dia só, foi num período. Então ele pode ser resumido, Yom pode resumir um período. Por causa desse assunto, pode resumir um período, algumas pessoas falam que aqueles dias podem significar eras de evolução. Então, o Yom, a palavra Yom no dia, realmente, quando o argumento desse pessoal, que dizem de que o dia pode significar períodos, e que está resumindo esses períodos em dias, tardes e manhãs, um período de preparação, e o que veio a acontecer já, de evolutivo, eles falam de que aquilo foi uma metáfora do que realmente aconteceu para casar com a terra. E realmente, o argumento deles não está errado. Quero que saibam disso, que o argumento deles não está errado. Por quê? Porque na palavra Yom, quando você olha o argumento deles, e quando você olha a definição léxico, sabe, da palavra, então ela não nega que pode ter sido assim. Em que momento esse argumento cai por terra? Porque essas palavras que eles estão falando, ele tem a ver com os 6 dias da criação, mas não com o sábado. Sabe onde está o 7º dia? Lá está no capítulo 2 de Gênesis, no verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado, no dia 7º de sua obra que fizera, descansou nesse dia todas as obras que tinha feito. O sábado ele quebra esse argumento, porque no sábado ele tem a ver com um período de 24 horas, de pôr do sol a pôr do sol. E esse texto que está aqui, e agora o verso 3, e abençoou Deus o dia 7º, aquele dia,
e o santificou, porque nele descansou toda a sua obra que como Criador o fizera. Aqui está o princípio de trabalho semanal. Outro assunto também. Não vou entrar nesse detalhe. Tá? Então, este texto que está aqui, ele junta, ele conecta o quarto mandamento, que está ali em Êxodo 28 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia... Então, por quê? Porque Deus descansou, o separou, descansou e o santificou. Se fossem períodos, eras, imagina um sábado gigantesco. Então não tem sentido. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo isso que eu fui falado foi apenas um contexto para dizer que Deus, o Criador, ele fez os dias, o sábado a criação em 6 dias literais. Criação, 6 dias literais. Porque nada do que está no Gênesis é metafórico. É uma narrativa de um evento que aconteceu literalmente. Em alguns pontos, sim. Em algumas partes. Mas o contexto ele te diz. A Bíblia inteira, quando enfatiza do sábado, ele enfatiza dias da criação. E quando ele enfatiza a criação, enfatiza dias de criação. Então, Yom não são eras, não são períodos. Foi exatamente dias de 24 horas. Nós vamos ver no sábado que vem esse assunto olhando do ponto de vista da ciência e do ponto de vista de Deus. Como que os dois estão certos e onde que está a discrepância entre ciência e religião. E é isso que nós veremos no sábado que vem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se Deus tem todo esse poder de criar, e esse mesmo Deus vela por nós, por que não confiar nele? Por que não deixar que a nossa fé de criança faça parte da nossa vida e que nós acreditemos que Ele que fez e que Ele está fazendo conosco e o que Ele ainda vai fazer por nós faça a diferença nas nossas vidas. Para que essa diferença em nós seja uma bênção para as pessoas que nos rodeiam, para que eles também vejam e entendam quem é esse Deus em quem nós acreditamos. Não o Deus que ficam pregando por ali, mas o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, que é um Deus de amor, que Ele pegou com todo esse poder, Ele simplesmente se concentrou para criar um plano e resgatar a gente, para que nós não nos percamos. O nosso planeta não significa nada para a imensidão, para a escala do universo, mas significa muito para Deus. O teu coração é uma pedra preciosa para Deus. E Ele está lutando e vai fazer de tudo e não vai medir esforços para que você viva eternamente com Ele. Não dê ouvidos às palavras de Satanás. Satanás quer que você se perca porque ele já está perdido. Ele já vai desaparecer. Vamos orar? Pai amado, pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor abençoe teus filhos e abençoe a sua palavra, porque essa palavra tem que chegar nas pessoas. Somos poucos e temos pouco alcance. Peço, por favor, que essas palavras atinjam as pessoas que realmente precisam ouvir. Mesmo que seja um. E eu acredito de que o Senhor não vai descansar por causa dos pedidos dos teus filhos. Amém. Pedimos por cada uma das pessoas que amamos, pedimos, não podemos falar nomes agora, mas pedimos por todas as pessoas que queremos, que conhecemos e queremos que estejam conosco eternamente com o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.